Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo de história de terror. Espero que vocês gostem. Essa história que eu vou contar se chama A Noiva do Poço. Essa história aconteceu com uma amiga minha. Vou dar o nome dela de Sandra, pois acho bom não revelar o nome dela, porque não pedi permissão para ela. E se vocês gostam de história de terror, posso dizer com certeza que vocês estão no canal certo. Sejam muito bem-vindos e peço que, se vocês gostarem, deixe seu like e se inscrevam no meu canal. Então, vamos para a história. Começando. Eu me chamo Sandra e a história que eu vou contar é real, aconteceu comigo. Na época eu tinha 18 anos, morava só eu e minha mãe. A gente pagava aluguel em uma cidadezinha pequena. Sempre moremos de casa alugada, mas sempre moremos no centro da cidade. Eu era muito baladeira, gostava muito de sair. Nos meus 18 anos, eu gostava muito de balada, discoteca, bailes, matinê. E sempre que eu queria ir, eu ia, não tinha problema nenhum em ir sozinha, já que quase sempre nós moramos no centro e a cidade era pequena, era tudo perto, inclusive a balada. Mas uma certa vez, tivemos que nos mudar com minha mãe para um bairro meio afastado da cidade. Da cidade até esse bairro davam 5 quilômetros. E um detalhe, na rua até chegar a esse bairro não tinha energia elétrica, não tinha luzes, poste de luzes e também não tinha casa até chegar lá. Bom, logo que cheguei lá, fiz muitas amizades. Então, quando queria vir para a balada, sempre tinha alguém para ir comigo. Todo final de semana, a gente combinava com minhas amigas e descíamos nós para a balada, todas juntas. Eu digo descia porque esse bairro fica meio no alto. Mas um certo sábado, eu esperei até as 10, até as 10h30. Sempre que nós saía, era 10 horas. Todo sábado nós saía 10 horas. Mas aquele dia era 10h30 e ninguém tinha passado lá por casa. Acabei indo sozinha, decidi descer sozinha. Eu tinha um pouco de medo por a estrada ser meio escura, mas mesmo assim decidi ir sozinha, pois já que eu não tinha companhia e a vontade de sair aquele dia era maior do que meu medo. Decidi e fui sozinha. A estrada aquele dia não estava tão escura, pois era noite de lua cheia. Um silêncio total na rua, não tinha ninguém. Não dava para ouvir barulho nenhum, apenas os meus próprios passos e minha respiração. Na metade do caminho, tinha um pocinho d'água, desses pocinhos de terra, sabe? E do lado do poço era uma cerca de arame farpado e do outro lado tinha um lavrado. Não tinha nada de mato, apenas terra. Antes de chegar naquele poço, olhei para o lado daquele lavrado e vi uma noiva que ia descendo em direção àquele poço. Na hora parei, congelei. Não podia acreditar no que eu estava vendo, pois vi que era algo sobrenatural. Aquela noiva era muito alta. Pela altura dela, acho que dava em 5 metros de altura. Ela desceu, foi até o poço e quando se abaixou, que parece que ia tomar água, o vestido dela se espalhou, foi se esticando e virando numa névoa. Aquela névoa chegou até meu rosto e tinha um cheiro muito forte de rosas brancas. Eu fiquei ali parada alguns segundos, sem poder me mover. Quando consegui me mexer, virei e saí correndo de volta para casa. Cheguei em casa cansada, o coração acelerado. Minha mãe perguntou se eu não tinha visto um fantasma. Parece ironia. Contei para ela o que eu tinha visto.
Então, ela me contou uma história que até então não sabia. Ela me disse que naquele lugar, perto daquele pocinho, há muitos anos atrás tinha uma casa, e que naquela casa morava uma amiga dela e seus filhos. A amiga dela tinha uma jovem que estava para se casar, mas quando faltava apenas uma semana do casamento, ela descobriu a traição do noivo dela. Desiludida com o amor, ela resolveu tomar veneno. Tomou fornecida, segundo minha mãe, um veneno muito forte. Conta a mãe dela que de quando ela tomou, ela saiu correndo para fora, para tomar água naquele poço, mas caiu morta ali. Diz a mãe dela que ela caiu com a cabeça dentro do poço e o corpo para fora. Aí a mãe dela também falou que o buquê dela, ela ia fazer de rosas brancas naturais. Umas rosas de uma roseira que tinha no jardim da casa dela. Acho que foi por isso que eu senti aquele cheiro tão forte de rosas brancas. Então, vocês acreditam no sobrenatural? Se vocês não acreditam, eu posso dizer com certeza que existe. Posso dizer que há muita coisa nessa vida, muito além do que a gente pode ver.